Bom dia, segundos anos. Dando continuidade à eletroquímica, nós vamos falar agora, tá? Da parte de pilhas comerciais, tá? Estou falando de pilha, né? Alguns conceitos, né, de pilhas comerciais. Quando nós falamos de pilhas comerciais, nós estamos falando de células eletroquímicas. Tá? Essas células eletroquímicas, elas são divididas em duas partes. Nas células eletroquímicas, ou não estou falando nas pilhas, tá? Primárias e pilhas secundárias, tá? Pilhas primárias e pilhas secundárias. Quando nós falamos pilhas primárias, nós estamos falando de essas pilhas, né? Os principais conceitos, né? Elas utilizam reações de oxirredução, tá? Mas qual a característica? Todas as pilhas, né, elas têm esse conceito de reação de oxidação, mas elas não podem ser o que? Retornadas ao seu estado original. Elas não retornam ao estado original, tá? Não é estado original, pois quando os íons, a concentração, né? Concentração de íons em solução, ela se altera, né? A taxa de proteção, a taxa de produção de corrente elétrica diminui, tá? Ok? Aí, quando os reagentes os reagentes sendo totalmente consumidos, né? Ela se esgota. Essa célula primária, eletroquímica primária, ela se esgota e é descartado. Ou seja, classe, que nós estamos falando aqui o quê? Nós estamos falando daquela pilha descartável que nós temos, né? Que a gente compra comum, né? É a pilha comum, onde você tem a reação, né? E ela iniciou a reação dos seus reagentes, né? Que ela que gera os íons, que gera corrente elétrica, né? Que na solução gera uma corrente elétrica. Só que elas vão gastando, né? À medida que vai gastando, vai consumindo os reagentes, vai chegar um momento que ela vai estar com pouca concentração de íons, e aí ela está esgotada e não tem mais, né, como você ter essa reação, e ela é descartada, tá? Essa é uma forma. E a outra é a secundária. E aí a secundária geralmente você está associando ao quê? As baterias recarregáveis, né? E que aí essa já tem essas recarregáveis, ao contrário das primárias, elas utilizam reações que podem ser revertidas, né?
Na verdade, esse revertidas é o que? É igual, a bateria pode ser o que? Recarregada, né? Recarregada, ok? Então, esse é um princípio muito importante, né? Dessas pilhas, né? Que elas podem ser recarregadas, né? Então, é um outro tipo de pilha, tipo de bateria, né? Também é uma bateria mais cara, obviamente, mas também você tem a questão do custo-benefício. É mais caro, mas também você vai recarregando e fica durante um tempo sem necessidade de comprar pilhas, tá bom? Outro também conceito de pilha que nós temos, né, é as pilhas do conceito que nós chamamos de células combustíveis. Células combustíveis, né? Quando falamos de células combustíveis, é uma alternativa promissora. Então vamos colocar aqui que é uma alternativa promissora. Ou seja, temos como projeção aí um grande futuro para ela, né? E aí o que você tem aqui? Você tem são dispositivos, né? Você tem dispositivos eletroquímicos, eletroquímicos, né? Que convertem, né? Esses dispositivos eletroquímicos convertem diretamente a energia química, que é a energia da pilha, né? Energia que é gerada pela química em energia elétrica, tá? Essa energia elétrica, e aí com um menor impacto ambiental, impacto ambiental. Obviamente, se você não está gerando pilha, se não está gerando descarte, né? Porque a pilha descartável, se ela é descartada, obviamente já fala, ela gera um impacto, né? E se ela não tem esse descarte, ela já começa por aí a sua vantagem ambiental, certo? Os reagentes são, ou seja, o que você faz? Uma outra característica é você injeta os reagentes, continuamente, certo? E no processo de oxidação, ou seja, eles nunca se esgotam, tá? Então essa é uma forma de você ter essa vantagem, né? Essa vantagem desse tipo de célula. Deixa eu mudar a folha, com licença um pouquinho. Vamos lá. E aí, continuando, nós temos também, vamos falar agora de corrosão, né? Também muito importante nós destacarmos aí, além das pilhas comerciais, a corrosão eletroquímica. Ok? Quando nós falamos da corrosão eletroquímica, nós estamos falando do quê? De um processo. Obviamente, processo de oxirredução. Processo de oxirredução, né? Estou falando de espontâneo. Ou seja, se é espontâneo, ele ocorre normalmente, naturalmente, né? E tem também como uma característica a presença de água, né? Então nós temos a presença de água, né? Essa presença de água, né, também é uma característica que aí nós estamos falando da oxidação, né? E ele ocorre quando o metal
Quando um metal entra em contato, com eletrólito. Que esse eletrólito, aí que tá, esse eletrólito formando uma pilha de corrosão. Formando uma pilha de corrosão. Essa pilha, né, de corrosão, esse eletrólito, o que é? Nada mais, por exemplo, que você ter contato com algum tipo, que vai gerar algum tipo de sal, algum tipo de substância que vai, né, proporcionar um ambiente favorável para esse tipo, né, esse tipo de processo, né, esse tipo de corrosão eletroquímica. Então ele forma uma pilha de corrosão. A outra você tem uma pilha, né, uma pilha comercial, uma pilha que gera energia. Você tem a pilha de corrosão, que ele gera oxidação, né, que gera aquela casca, aquele aspecto que é inconveniente muitas vezes, porque ele vai desgastando, né? E aí vamos falar agora sobre o eletrólito. Eletrólito. Quando eu falo eletrólito, eu tenho dois tipos. Nós temos um eletrólito que é uma substância dissolvida, em água, tá? E essa substância dissolvida em água, ela se torna, aí que está a questão, né, da coisa da pilha de corrosão, ela se torna o quê? Ela se torna um condutor de corrente elétrica, né? E esse condutor de corrente elétrica, esse condutor de corrente é que acaba gerando esse processo corrosivo, tá? Então uma substância dissolvida em água, por isso que eu falo na presença de água, né? Quando nós falamos, né, da corrosão, né? Presença de água, e o outro é um condutor elétrico, certo? Esse condutor elétrico de natureza, aí ele tem dois tipos. Esse condutor elétrico ele tem natureza líquida ou sólida, né? No qual são transportados, né, no qual são cargas, né, onde essas cargas são transportadas por meio de íons, né? Então você pode ver que a grande característica do eletrólito é que ele tem o que? O transporte, tem a movimentação de íons, né? E esse processo, vamos falar assim, processo de corrosão. Vamos falar do processo de corrosão, né, em si. O processo de corrosão, ele tem, né, como característica o quê? O mais comum que ocorre, por exemplo, é o ferro, né? Vamos falar do processo de corrosão. Você pega quando o ferro, né? O ferro, ele se oxida, né? O ferro oxida. Quando o quê? Exposto ao ar úmido. Lembra a questão que nós falamos da água, né? Da umidade, o ar úmido, né? Mas aí nós podemos reduzir isso, evitar essa corrosão, podemos evitar a corrosão utilizando o quê? Utilizando metais de sacrifício. Ou seja, metais de sacrifício. Esse metal ele vai ser sacrificado, ele vai absorver boa parte da corrosão, né? Para salvar o que você realmente deseja manter o mais conservado possível, né? E aí esse metal de corrosão ele é conhecido como proteção
catódica, tá? Então é proteção catódica, perdão, e aí nós temos esse processo de corrosão, tá bom, classe? Por enquanto é isso, depois continuamos explicando mais essa parte aí, tá bom? De metal de sacrifício e proteção catódica. Obrigado, bom dia.